Como eu sempre digo, hoje vamos falar sobre cura da alma, o perigo da frustração. Lucas 24, 13, a partir do 13. Isso. As nossas ações, por causa de questões emocionais, estão cada vez mais complexas. Temos uma geração que se define pelo que sente e não por quem de fato é. E quando definimos as nossas vidas pelaquilo que sentimos, comprometemos tudo a nossa vida, tudo que tem a ver com o propósito, porque nós não somos o que sentimos, nós somos o que Deus disse que somos. E aqui em Lucas 24, 13 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Então, antes da gente continuar a leitura, ouça aqui. Eles estavam andando para outra cidade, 60 estádios, mais ou menos 10 quilômetros. Então, é uma distância longa, a pé. E aí eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido. E quem começa a caminhar com eles? Jesus. Então, eles não reconhecem Jesus, estão caminhando para a cidade de Emaús. Estavam em Jerusalém, estão caminhando para a cidade de Emaús, 10 quilômetros aí mais ou menos, e Jesus está caminhando com eles. Mas o texto diz que os olhos deles estavam fechados, eles não reconheceram que era Jesus. O versículo 17: e ele, Jesus aqui, e ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós e que estáis tristes? Então Jesus pergunta: do que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Essa pergunta aqui é uma pergunta até arrogante. Sabe quando você pergunta uma coisa a alguém, a pessoa, porque está chateada, frustrada ali, te responde de forma áspera e arrogante? Essa resposta aqui é uma pergunta arrogante. E então Jesus pergunta, e ele lhes perguntou, versículo 19, quais? O cara responde com uma pergunta: você não sabe? E aí Jesus pergunta: quais coisas? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com
quem ia para mais longe. Ouça aqui, antes de seguirmos a leitura que vamos continuar. Foi uma discussão longa entre eles, porque é 10 quilômetros ou mais, entre 10 e 11 quilômetros. Então eles começaram discutindo sobre o que aconteceram. Jesus começa a caminhar com eles e pergunta. Eles respondem e Jesus aqui começa a explicar, desde o Antigo Testamento, tudo o que deveria acontecer, a ponto de chegarem à cidade. Ou seja, passaram 10 quilômetros andando com Jesus e não viram que era Jesus. Passaram 10 quilômetros discutindo com Jesus, rebatendo o que Jesus falava e não viram que era Jesus. Beleza. E chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez eles entender que ia para mais longe. E eles, versículo 29, o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Eles insistiram para que Jesus não fosse embora. Então encontraram uma pousada ali, insistiram com Jesus, e Jesus ficou. Versículo 30. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Então eles insistiram com Jesus: não vai embora não, fica conosco. Aí Jesus fica, senta-se à mesa para comer. Ali os olhos são abertos e Jesus desaparece. Agora olha só, versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Ou seja, eles olham um para o outro e diz: rapaz, tudo que ele falou queimou meu coração, porque testificava. Então era Jesus. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então, na mesma hora, reconheceram que era Jesus, levantaram e voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Até aí, 20 quilômetros pelo menos perdidos. É um pouquinho mais, 22. Como o ser humano, tomado por sentimento de frustração, de tristeza, de decepção, se torna tão cego a ponto de não reconhecer que quem está caminhando com ele é a presença do Senhor, é o próprio Senhor. Veja como, quando eu caminho com sentimentos destrutivos e dou lugar a esses sentimentos, eu perco não só aquilo que eu já conquistei, mas até aquilo de mais precioso que eu posso ter, que é a presença do Senhor. Esse texto mostra aqui como pessoas de Deus, porque eram discípulos. O texto diz que eles eram discípulos e que eles conheciam a verdade. Aliás, eles voltam para Emaús depois de 3 dias, no dia da ressurreição. Eles poderiam esperar um pouquinho mais, porque Jesus já tinha ressuscitado e eles dão testemunho aqui. As mulheres falaram da ressurreição. Então nós vemos aqui o perigo de darmos lugar a certos sentimentos, principalmente às nossas frustrações. Baseado nessa história aqui, é que vamos falar sobre frustrações, mas não apenas a frustração em si, mas como ela exerce influência em nós. Por quê? Porque frustrado, por exemplo, nós sempre vamos... Por frustração, nós sempre vamos passar. Aliás, uma das coisas que mais acontece conosco, abaixo da ansiedade, é frustração. Eu só não vou dizer que frustração e decepção andam juntas, porque tem momentos que a decepção talvez doa mais que a frustração. Só que a frustração tem um poder muito maior do que a decepção. Porque eu me decepciono com alguém, mas a decepção dói na hora, mas passa.
A frustração não. A frustração é uma coisa que permanece por um certo tempo. E é por isso que ela é danosa. Não a permanência nem ela acontecer, mas quando eu dou lugar a ela. E é um perigo muito grande. É necessário entendermos que somos seres humanos dotados de emoções. Emoções positivas e emoções negativas. Emoções boas e emoções ruins. O problema é que temos o hábito de nutrir mais as emoções negativas e destrutivas, deixando essas emoções influenciar nossas decisões e por causa disso comprometemos a nossa vida. Nós somos seres humanos dotados de emoções boas e ruins. Dentro de nós habitam emoções boas e ruins e não tem como mudar isso e não tem problema com isso. O problema é quando eu nutro emoções destrutivas, sentimentos negativos. E olha que somos bons nisso. Se tem uma coisa que somos bons é em alimentar em nós as coisas ruins, os sentimentos ruins, as mazelas que corroem a nossa alma. Esses discípulos aqui nutrem uma frustração tão grande que saem de Jerusalém, o lugar, o pivô onde está acontecendo as coisas, e vão, ainda que com o testemunho das mulheres que Jesus já havia ressuscitado, vão para Emaús, andam uns 10, 11 quilômetros. Encontra-se com Jesus no meio do caminho, não reconhece que é Jesus. Lá em Emaús, quando reconhece que é Jesus, tem que voltar. Então eles perdem 22 quilômetros pelo menos. Não tem a ver com a distância, tem a ver com o tempo perdido, tem a ver com o dinheiro perdido, tem a ver com o recurso investido, tem a ver com todo o tempo que viveu ali a partir de um sentimento destrutivo. Por causa do orgulho, deixamos de falar com as pessoas. Por causa da mágoa, perdemos a oportunidade de viver coisas novas. Por causa da instabilidade emocional, andamos de forma inconstante e não temos êxito na nossa trajetória. Por falta de cuidado com as emoções, não vivemos uma vida com propósito. E por causa da frustração, perdemos o nosso precioso tempo, deixamos de acreditar que as coisas podem mudar e nos afundamos cada vez mais em angústias profundas, achando que aquilo ali tinha que acontecer porque nós existimos para viver só isso. A vida dos outros sempre vai mudar, mas a nossa não. A frustração, ela é danosa. Como eu disse, eu posso me decepcionar, não tem problema. Mas quando eu me frustro, eu vou dizer uma verdade para vocês. Eu tenho alguns amigos, né? Alguns deles têm poder aquisitivo. Hoje isso aconteceu. Recebi um áudio. Eu vou mostrar a vocês esse áudio na sexta-feira, se tivermos uma reunião que eu quero marcar. Mas eu recebi um áudio que foi meio desesperador, da pessoa me pedindo uma ajuda. E aí eu falei com o Muni, eu poderia aqui ligar para Ciclano, mandar uma mensagem para Beltrano, falar com algumas pessoas e eles, por causa do poder aquisitivo, ajudar a gente a montar uma cesta básica e abençoar alguém. Só que assim, eles têm um coração voltado para isso. São pessoas de dinheiro e gostam de fazer essas coisas. Só que eu não consigo confiar neles. São meus amigos. Se eu ligar e pedir, eu sei que vão dar. Só que eu não tenho coragem suficiente de pedir ajuda. Ou eu me viro como posso, ou eu peço 1 quilo de alimento a cada pessoa que eu não conheço, mas a eles que têm condição e que são meus amigos, que continuam sendo. Eu não tenho a confiança de pedir. Eu sei que se eu pedir, vem, mas eu não tenho essa segurança. Por quê? Porque eu me frustrei uma vez. Então, eu deixo de fazer por causa da frustração? Não, eu não posso deixar de fazer. O que eu preciso é ter a cautela para que eu não me frustre novamente com a mesma pessoa.
Mais pra frente, quando falarmos de perdão, eu vou falar disso. Eu tenho que perdoar todo mundo. O perdão é um mandamento, é praticamente uma ordem. Não importa o que a pessoa fez, eu tenho que perdoar. Agora, confiar nela, não. Eu não tenho como confiar em alguém que já me traiu. Eu tenho que perdoar, isso é um fato. Mas confiar, aí é outra história. Então eu preciso separar isso, por quê? Porque senão eu vou achar que porque eu perdoei, eu tenho que continuar convivendo. E não é assim. Imagina um casal, um problema que aconteceu essa semana. Um pastor muitíssimo conhecido de uma igreja maravilhosa, que alguns projetos infantis eu aprendi com a esposa dele, de uma igreja em São Paulo. Ele foi desligado da igreja por causa de um adultério. E cara, irmãos, a igreja dele, para vocês terem uma ideia, as crianças de 5 anos em diante já profetizam, já entrega a profecia, já ora por cura e pessoas são curadas. As crianças pegam um bombom, oram na igreja pelo bombom, e quando vão para a rua evangelizar e dar um bombom para o doente, quando o doente come o bombom, a pessoa é curada. Estou falando sério, em São Paulo, a igreja Zion Church, muito massa a igreja, a filosofia da igreja. E isso eu só estou falando do ministério infantil, não estou nem falando da igreja. E aí o pastor das crianças, infelizmente, caiu em adultério. Houve um rompimento, ele foi desligado da membresia de pastores. Eu só estou citando isso para vocês terem uma ideia de como nós podemos nos frustrar na nossa caminhada. Porque quantas pessoas confiavam naquele pastor por causa dos frutos. Eu não posso julgá-lo por causa do que ele fez, porque o pecado dele, apesar de ser grande, não é maior do que o perdão. Só que confiar novamente dá trabalho. Eu não confiaria se Davi chegasse aqui hoje. Imagina, Davi, tomado pelos sentimentos, viu uma mulher. Eu vi uma pregação até ontem sobre isso. A gente precisa cuidar da nossa visão, porque Jesus disse que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, o corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, o corpo será tenebroso. Eva pecou porque olhou o fruto e desejou. Se você pegar na história, Sansão olhou para uma mulher que não era israelita, era dos filisteus, desejou, se atrapalhou. Aí a esposa de Potifar olhou para José. Que José? Vem Davi e olha para quem? Batseba, e se atrapalha. Qual era o problema? Ver? Não ter a visão tratada. Quando nós não aprendemos a enxergar além, a discernir, a ver as coisas da forma certa, podemos comprometer a nossa vida. Esse não é o nosso assunto, mas eu só estou falando isso porque temos hoje uma geração muito frustrada, uma geração que não consegue romper e viver algo novo por causa do acúmulo de experiências ruins. Vou te dar um exemplo. Uma das maiores invenções que o ser humano criou é a lâmpada. Tem a geladeira, mas eu acho que a lâmpada, ela talvez supere todas as invenções. Por quê? Porque a criação da lâmpada possibilitou você parar de usar fogo para usar uma coisa que, apesar de gastar energia, facilita a tua vida e a tua saúde. Eu fui de um tempo que minha avó tinha candeeiro. Pensa num treco atribulado. Foi muito bom, glória a Deus. Mas o fedor, a fumaça, o pavio tinha que puxar. Pensa na labuta, carregar o querosene. Então assim, pensa na tribulação. Aí você ia no banheiro, tinha que levar o candeeiro. Aí você saía e você ficava fedendo por causa da fumaça, do querosene e tudo mais. Misericórdia, Jesus. Querosene puro. É só para você ver que fora o risco de acidente, né? Que se cair, pega fogo na casa, tal. Então quem criou a lâmpada elétrica? Thomas Edison. Quando ele criou a lâmpada elétrica,
ele trouxe um bem muito grande para a humanidade. Uma lâmpada é suficiente para a casa inteira, ou 10 candeeiros praticamente, dependendo do tamanho da casa. Só que a história diz que ele tentou 1000 vezes, até dar certo. Então imagina, a primeira não deu certo, a empolgação até a 10ª ali deu errado. A gente já parava. O cara tentou 1000 vezes, 999 vezes deram errado, na 1000ª deu certo. Como um cara desse não parou? Ele não deixou a frustração falar mais alto. Porque frustra. No mundo de hoje, eu falo da 10ª vez porque a empolgação deu errado agora, mas eu vou tentar mais uma vez. Vou tentar, mas na 10ª, cara, já tentei 10 vezes. Não vou mais não. Já estão me aconselhando a desistir. E quantas pessoas aconselharam ele a desistir? Só que ele acreditava de tal forma que daria certo, que ele descobria como não fazer quando dava errado. Eu só descobri uma maneira de não fazer, e foi tentando. Então, nós vivemos um tempo muito assim. O medo de se ferir, de se machucar, de se frustrar novamente, tem impedido muitas pessoas de viverem algo novo. O novo está ali, preparado para nós. Mas o medo de repetir os erros, de repetir as mesmas coisas, esse medo acaba se tornando maior e nos impossibilita, por causa da frustração, de vivermos algo novo. O novo está à nossa espera, mas o medo de acontecer tudo novamente limita, trava, impede as pessoas de acessar essa nova realidade. É por isso que a frustração é um perigo muito grande para as nossas vidas. Nós precisamos nos cuidar. É normal se frustrar, isso é um fato. Porque só se frustra quem acredita e quem vai à luta. Eu acredito que vai dar certo. Eu posso me frustrar, não tem problema. Só que o que eu preciso é guardar e blindar o meu coração para que a frustração não influencie as minhas decisões. Eu vou me frustrar por quê? Porque eu sou ser humano e nem tudo que eu quero, por melhor que seja, por mais que a minha ideia dê certo, quer dizer que vai acontecer. Então eu posso me frustrar, não tem problema. O que eu não devo é dar lugar a essa frustração e, com medo de dar errado novamente, eu deixe de acreditar e pare de perseverar. É melhor batermos contra o muro e nos ferirmos do que nunca tentarmos. É melhor dar de cara com o muro e cair do que nunca tentar. Só que muitas pessoas, com medo, optam por nunca tentar. Só que o meu desejo não é falar em si sobre a frustração, mas como vencê-la. Porque hoje eu acho muito difícil a gente não conhecer uma pessoa que nunca se frustrou. Aliás, quem mais se frustra são as crianças, né? Porque a gente sempre está dizendo não. Então, vem na expectativa, querendo uma coisa e não. Eu já citei isso alguma vez aqui não, mas já citei muito isso. De 100 palavras que eu dou a radaça, talvez 90 seja não. Não pode, não vai, não sei o que. Frustra, só que isso nos amadurece. O problema é quando eu deixo de viver por causa dos nãos que eu recebo. Então, como vencer a frustração? E eu tenho 10 minutos, eu quero terminar 8 horas. Como vencer a frustração? Primeiro, reconhecendo que as minhas expectativas nem sempre serão correspondidas. Eu preciso entender que viver é também correr riscos. Eu tenho riscos para correr e nem sempre, por maior que seja a minha expectativa, a minha coragem, a minha vontade, por mais que eu acredite, quer dizer que aquilo vai dar certo. Eu preciso entender isso, e uma vez que eu entenda isso, eu vou seguir, vou perseverar, e se der errado, eu não vou desistir nem desanimar, eu vou continuar.
Então, como é que eu venço a frustração? Reconhecendo que nem sempre as minhas expectativas serão correspondidas. Os discípulos aqui estavam frustrados porque eles achavam que as coisas iam acontecer como eles queriam. Olha, Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia, e ressuscitou. Só que não ressuscitou como eles queriam, no tempo em que eles achavam, da forma que eles desejavam. Então, se frustraram e foram embora. Eu estou falando de discípulos, não estou falando de pessoas comuns e quaisquer. Agora, se esses discípulos que ouviram de Jesus, que andaram com Jesus, que se relacionaram com Jesus, se frustraram, imagina eu e você. Esses discípulos estavam prontos para desistir de tudo que é bom, do melhor, por causa da frustração. Abandonaram o lugar certo, que era Jerusalém, por causa da frustração. Perderam tempo, se deslocaram, se cansaram, gastaram dinheiros e recursos, movidos, não pelo propósito, mas por uma frustração. Eles precisavam apenas entender: Jesus vai ressuscitar, eu acredito nisso. Vou esperar mais um dia, mais um tempo. Não vai acontecer como eu quero, mas vai acontecer, e o que importa é que aconteça. Muitas vezes pessoas desistem de viver coisas grandes porque se frustraram quando fizeram as primeiras tentativas. E nós precisamos entender que as primeiras tentativas não vão fazer as coisas acontecer, mas vão nos capacitar para seguirmos e não desistirmos. Porque se der certo na primeira vez e na segunda lá der errado, a decepção lá vai ser maior. É melhor eu me decepcionar aqui com coisa pequena do que eu me decepcionar com uma coisa grande. Porque com coisa pequena eu ainda consigo suportar, me preparar melhor e seguir. Mas quando a coisa é grande, o impacto é muito maior, o peso é maior. Então, nós precisamos entender que a frustração sempre vai acontecer e não tem problema. É necessário, aliás, dependendo da situação da questão, que ela aconteça para nos amadurecer. Como eu disse, todo mundo aqui já se frustrou e ainda vai se frustrar, e não tem problema. O que não dá é para eu desistir. Eu citei um exemplo de hoje que aconteceu comigo. Segunda coisa, eu não posso perder a capacidade de enxergar além. Se tem uma coisa que a frustração consegue roubar de nós, é a visão. E talvez por isso que ela seja danosa para nós, que somos espirituais. Um dos maiores perigos da frustração é porque ela rouba a nossa visão, a nossa capacidade de enxergarmos além, de vermos o que está por trás de cada ação. E isso traz um mal muito grande, porque perdemos tempo, porque deixamos de acreditar. A fé continua presente, mas agora sem poder e efeito, e já não queremos mais perseverar. Esses discípulos aqui caminharam com Jesus, mas não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque estavam cegos para as coisas importantes da vida, por causa de uma frustração. Eu preciso me cuidar para não desistir da vida quando a frustração chegar. Por quê? Porque a frustração pode roubar a minha visão. E quando eu falo de visão, eu estou falando da capacidade de enxergar além, de prever o futuro, da capacidade do amanhã, de eu trabalhar hoje, porque acredito que o amanhã será muito melhor do que o hoje. Os discípulos estavam andando com Jesus e não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque a frustração tem poder de roubar a nossa visão, limitando nossas vidas e nos fazendo assim trilhar um caminho oposto ao que Deus tem para nós. Foram 20 quilômetros a pé, fora o valor investido, a estadia na cidade que chegou,
Fora o cansaço, entre tantas outras coisas. Terceira e última coisa, eu preciso ter fé. Não é apenas ter fé, porque fé, eu sempre digo, fé todos nós temos. Não estou falando de termos fé. É muito óbvio se falar de fé, mas nem sempre o fato de termos fé quer dizer que as coisas vão acontecer, e principalmente acontecer como nós imaginamos. Precisamos ter fé para as coisas acontecer, e mais fé ainda para seguirmos firmes e acreditando quando a coisa não acontecer. Porque se é desafiador termos fé para acreditar no milagre, mais fé devemos ter para seguirmos a vida quando o milagre não acontecer. Porque nem sempre a vontade de Deus é fazer um milagre em certas áreas das nossas vidas. E isso não é fácil. Podemos falar de Jó, que teve muita fé para acreditar e manter a postura que ele teve. Pessoas frustradas limitam suas vidas a fatos do passado. Por quê? Porque elas se prendem ao que aconteceu. Eu não acredito que eu vou conseguir viver um novo relacionamento porque esse aqui foi frustrado. Eu não acredito que eu vou achar um emprego melhor porque eu me frustrei nesse aqui. Eu isso, eu aquilo, A nossa identidade começa a ser definida por causa de fatos trágicos ocorridos no passado. Eu não posso deixar que a frustração comece a definir a minha vida, nem dê rumo ou sentido às decisões que eu vou tomar. Por isso, não deixe a frustração ter força para controlar e determinar o sentido da sua vida. Alimentar sentimentos mal resolvidos é o mesmo que conviver lado a lado com um vulcão adormecido. A qualquer momento, esse sentimento pode te lançar para longe de tudo que você ama, que você quer e que você valoriza. E é por isso que nós precisamos nos tratar. Por fim, o versículo 29, vamos ler aqui só para você ter uma ideia. E eu encerro. Versículo 29 e 30. O texto diz assim. Achou aí? Diz assim: mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu e o deu a eles. Eles foram curados da frustração quando se sentaram à mesa. O texto diz que Jesus se assentou com os discípulos. Eles ainda não sabiam que era Jesus, mas se assentou. Então Jesus pega o pão, parte e abençoa. Quando Jesus faz isso, aí que eles realmente, porque só quem fazia isso era Jesus, aí que eles são curados da frustração. Só que agora tem um caminho de volta para fazer. Ainda que curados agora da frustração, ainda tem uma vida para viver. Todos nós temos o nosso passado, que não foi fácil, e apesar desse passado difícil, é passado. Precisamos seguir a vida independente dos sentimentos que temos. Devemos dar a nós mesmos a oportunidade de vivermos algo novo, que é isso que o Senhor tem para nós. Então, se eu estiver frustrado, eu posso parar na mesa onde tem pão, onde tem palavra, abrir o coração, buscar ajuda para que eu seja curado dessa frustração e prossiga para buscar o novo de Deus, porque caso contrário eu vou caminhar cada vez mais para distante do que ele tem. Esses discípulos caminharam 10 quilômetros, depois de 10 quilômetros foram curados, só que agora tem 10 quilômetros curados, mas para voltar, ainda que curados, tem que voltar. É igual Jonas, o peixe resgatou Jonas do mar, largou Jonas em uma cidade. Sabe quantos quilômetros da cidade que o peixe largou Jonas até Nínive? 100 quilômetros a pé. Então ele foi salvo? Foi, mas tinha que voltar 100 quilômetros. Então, irmãos,
Acredite nisso. Deus tem uma história nova para todos nós. Nós vamos nos frustrar, vamos, mas não importa quem nos feriu, não importa o que aconteceu, não importa os fatos ocorridos. O importante é que o propósito não muda. E se eu não der lugar aos fatos ocorridos, às coisas que aconteceram, às pessoas que me feriu, que me magoou e que me machucou, se eu decidir romper com tudo isso e seguir, eu vou viver algo novo, porque existe algo maior que me espera. A frustração quer me tirar dessas coisas, mas a promessa está de pé, o melhor de Deus está preparado. Só que eu preciso seguir, rompendo os meus sentimentos, limites e frustrações. Então, em nome de Jesus, guarde isso. Não deixe a frustração te parar. Por pior e dolorosa que ela seja, não deixe ela te parar.